No livro de Josué, capítulo 7, capítulo 7, e vou pedir aos irmãos, se possível, eu vou ler até versículo 5 e depois os irmãos não continuem a leitura, para nós podermos. Músicos vão embora por quê? Porque são músicos estão indo embora? Não, né? Isso, vai embora não, meu filho, ainda não acabou não, vamos ficar aqui com a gente, ué. Isto lá fora é os homens. Eu tenho pedido também a cada homem que vem nos ajudar aqui de manhã, servindo a Deus, que você também tenha a sua Bíblia na mão, mesmo estando aí no seu trabalho, mantenha a Bíblia na mão. Eu sei que o pastor Aline já tem falado sobre isso. Sabe por quê? Porque você precisa também participar do que está sendo falado, né? Então vamos manter o nosso posicionamento neste contexto. Capítulo 7 fala de derrotados. Fala que os israelitas foram derrotados. Quase ninguém fala de derrota, né? Fala só de vitória, né? Mas aqui você vai ver um espelho, como é possível ser derrotado. Verso 1 até verso 5 do capítulo 7. Diz a palavra: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. E eles subiram, pois aqueles homens e espiaram. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir aí, não fadigueis ali todo o povo. Por quê? Porque são poucos os inimigos. Olha que coisa, são poucos os inimigos. E ele diz: assim subiram lá do povo uns 3 homens, os quais fugiram diante dos homens aí. E voltaram, volta para 3. E voltaram a Josué e disseram: não suba o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir aí. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Por gentileza, não continue a leitura, senão você não vai ouvir o que eu vou falar. Querido Pai, abençoa este momento. Não é um momento de festa, mas é um momento de uma reflexão. É um momento para nós pararmos e até examinarmos a nós mesmos, porque a Tua palavra nos orienta que cada um deve examinar a si mesmo. Por isso, Pai, abençoa este momento que nós vamos passar aqui com a Tua palavra, e que ela nos edifique e possa cada dia construir o homem e a mulher que o Senhor deseja que nós sejamos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Muito obrigado. Lembrando aos irmãos que não é uma coisa fácil falar destes assuntos. Por quê? Porque tem pessoas que acham que você não deve mais falar no Velho Testamento, ensino novo, porque estamos no tempo da graça.
Então, quem tem essa concepção, talvez não tenha ainda aprofundado-se um pouco mais no contexto da palavra, porque o próprio Senhor disse que não veio para abrogar a lei, eu vim para cumprir, e acrescentou. Então, se nós não recebermos o Velho Testamento como uma base, uma estrutura para a nossa vida, certamente nós vamos perder muitas coisas que nos ajuda certamente a caminhar. A aliança são as duas partes que se comprometem a cumprir. Então, quando se faz uma aliança, está obrigando as duas partes a se comprometerem e cumprir os termos das alianças, né? E isto em todo, até em documentos normais, se faz isto. Deus tem poder para transformar qualquer pessoa, independente da quantidade do pecado, daquilo que a pessoa fez ou faz. Não importa o seu passado, Ele tem autoridade sobre o pecado de qualquer pessoa que busquem a Ele e confessam como Senhor da sua vida. Por isso que nós cantamos no início: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da sua igreja, da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Ele é o Senhor. Então nós cantamos essa canção de propósito para você identificar. Ele é o Senhor do seu trabalho, é o Senhor daquilo que você possui, Ele é o Senhor de todas as coisas. E quando você começa a entender isso e realmente agir desta maneira, colocando Ele como prioridade, a sua vida é diferente. Portanto, Ele entrou na vida daquela mulher, Raabe, uma mulher que ninguém dava nada por ela, não é verdade, irmãos? Uma mulher que ninguém queria perto de casa, uma mulher que era rejeitada, uma mulher que era sofrida, nós já falamos sobre isso. E vemos que o Senhor, ela confessou ao Senhor, porque ela disse: eu sei que o Deus de vocês é forte, o Deus de Israel. Eu sei disso. Eu não ignoro o poder que Ele tem. E ela fez um pedido, dizendo assim: quando vocês tomarem a cidade, ela já tinha profetizado que a cidade seria tomada. Quando vocês tomarem a cidade, ele diz: lembre-se de mim. Ela se curvou diante do Senhor e o Senhor o livrou. O Senhor poupou a sua própria vida. Então, Ele tem poder para fazer qualquer coisa que Ele desejar. Mas é preciso, irmãos, alguns princípios. Diz que Raabe foi salva. Ela recebeu do Senhor esta bênção tão grande. Ela recebeu de Deus algo que muitas vezes nós não entendemos. Ela foi tocada de uma maneira surpreendente pelo Senhor. E eu queria então nesta manhã, o tema é: o pecado traz derrota. Diga mais a quem está com você, perto de você, mas não diga, olha para mim, não exagere, pecado não. Fala pecado suavemente, diga assim: meu irmão, pecado traz derrota. Falou? Diga mais uma vez: se você insistir, você vai morrer. Boa notícia nessa, né? Essa é uma boa notícia, né? Se você perguntar para a pessoa o que é pecado, ele não vai definir para você. Porque tem gente que pensa que pecado são coisas só da carne, mas não é da carne. Pecado é outra coisa também. Pecado é quando você rejeita a palavra de Deus e os princípios que ela estabelece.
Quando Deus determina determinadas situações na palavra e que você não faz, você está pecando. Você está cometendo um pecado até muito perigoso. Portanto, Josué e todo o povo tinham tido uma grande vitória, uma vitória extraordinária. Eles tinham vencido Jericó, depois de passar vários dias, depois de passar vários momentos ali rodando em volta, o povo se regimentando, eles tiveram o êxito da sua obediência, porque a ordem foi: rodeai a cidade, e eles rodearam até o momento. Então eles tinham tido uma vitória extraordinária. Então, para vencer para outra cidade, tanto assim que quando mandaram espiar a cidade, o que é que eles estavam tão confiantes na vitória, que disseram o quê? Não precisa subir tanta gente, porque os inimigos são poucos. Para eles não tinha mais inimigo. Uma vez que Jericó foi quebrada, arrebentou tudo, caiu as muralhas, então para eles já estava tudo bem. Mas não estava. Problema então, irmãos, nós vamos detectar de maneira muito suave. No capítulo 6, verso 17 a 19, o que é que diz a palavra do Senhor aí? Capítulo 6, está na mesma página, 17 a 19. Ordem de Deus: porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Versículo 18, leia: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo a vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e as confundais. Porém, toda prata, ouro, utensílios de bronze, de ferro, são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Então a ordem, isso não foi um pedido, porque Deus não faz pedido, Deus ordena. Deus não precisa pedir favor a mim nem a você, Ele ordena, e é assim que Ele determina para ser cumprido. Portanto, havia uma ordem do Senhor para todos, quanto ao perigo de pegar qualquer utensílio, porque pertencia à casa do Senhor, e isso seria uma tragédia para Israel, e ninguém podia derrotar o inimigo se fizesse isso. Ninguém é derrotado, ouça bem, ninguém é derrotado pelo inimigo. Repita comigo: ninguém, e sim por falta de obediência à palavra. Então não venha para cá colocar a culpa no diabo, porque o diabo é ruim, é mau, é perverso, mas é preciso nós também entendermos que ele só pode fazer alguma coisa quando você abre espaço na sua vida, na nossa vida, para ele entrar. Por quê? Porque você tem uma lâmpada perturbando vocês aí, né, meu filho? Nós vamos depois de ajeitar isso. Ouça bem, eu vou voltar a insistir nisto. Não vá culpar o diabo por qualquer coisa na sua vida. Primeiro você examine: eu tenho obedecido à palavra de Deus? Eu tenho andado de acordo com a palavra de Deus? Eu não tenho deixado espaço? Depois que você fizer esse bom exame, aí você pode então culpar o diabo. Então ele não trabalha sem material na mão, né?
camarada que faz bordado, né? Como é que a bordadeira vai fazer um bom bordado? Ela precisa de quê? Onde estão as bordadeiras? Hein? Ela precisa de quê? Linha, agulha, tecido e muitas outras coisas. Quantos aqui você bordou alguma coisa para você algum dia? A minha mulher, quando casou, teve a felicidade de casar comigo, com toda a humildade, ela confeccionou todo o vestido dela. E foi um vestido lindo. Ela, quando ela chegou no altar, o vestido estava lá atrás. Lindo, lindo. Ela fez tudo, levou um tempo enorme, bordando, fazendo, tá? Porque ela é especialista nessa área. Mas ela levou muito tempo. Aquele tempo que ela levou bordando foi um tempo que ela esquecia de namorar. Não ficava no celular, não ficava no WhatsApp. Como é o nome do nome? Você sabe, né? Ela se dedicou ao bordar. E ficou, foi muito bom. Toalhas de prato, quase mulher nenhuma hoje borda, né? As mulheres tinham por natureza bordar, né? Os paninhos dela que ela escrevia lá da segunda-feira, esse da terça, esse da quarta, né? Aí não vou dizer que não se faz mulher como antigamente, mas é outra coisa. Mas a verdade que eu quero dizer a você é que nós precisamos, irmãos, entender que há princípios que regem a nossa vida. Falta de obediência, isso derrota qualquer pessoa que insiste em derrotar. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, versos 38, diz: e quem falou isso foi Jesus. Não sou eu, não é nenhum pastor, ninguém falou isso. Quem falou isso aqui foi Jesus. Verso 38, aqui ele está dando os fundamentos, que eu pretendo ainda trabalhar um período, depois estou ainda estudando algumas coisas. Capítulo 5, verso 38, que diz a palavra do Senhor: ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demantar contigo e tirar-te a túnica, diz que ele diz mais: deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pede, não volte as costas ao que deseja. A pergunta é: quantos de nós praticamos isto? Hein? Quantos de nós praticamos? Basta a pessoa pisar no nosso pé que a gente botamos o nosso cristianismo para fora, ao contrário, não é verdade? Hein? Não é verdade? Basta pisar no nosso pé. Basta a vizinha jogar no seu quintal alguma coisa que você não gosta, e você vai dizer: ô vizinha abençoada, né? Você está entendendo? Porque nós somos, ouça bem, nós somos a nossa reação. A nossa reação é a nossa identidade. Então, o Senhor que disse isso, não foi eu que estou dizendo, Ele é que disse. Eu estou dizendo princípios que Ele estabeleceu, mas a gente não cumpre, essa é que é a verdade. Meus irmãos, nós precisamos, portanto, prestar mais atenção na palavra de Deus sobre essas recomendações que o Senhor nos faz, e quantas vezes sofremos não para
Não sofremos porque Deus é mau. Sofremos por falta de atenção na prática da palavra do Senhor. Nós não prestamos atenção. Vamos então pensar sobre este homem aqui. E eu fiquei muito preocupado, irmãos. Você talvez não entenda muito do que eu vou falar aqui. Às vezes nós temos uma reunião menor, e se tiver uma pessoa naquela reunião com espírito contrário, ela azeda toda a reunião. Isto na empresa é assim, na sua casa, na família é assim. Você deve ter na sua família um azedo também, não tem? Quantos tem um limãozinho na sua família? Levante a mão. E quando ele chega, acaba a festa, não é, irmão? Horrível. Hein? Você está entendendo? Tem pessoas que é verdadeiro limão. E limão galego. Só serve para temperar peixe. Olha que coisa, isso é muito triste, irmão. A gente fala isso. O que acontece? Esta pessoa atrapalha a paz na família. Essa pessoa impede até conversas boas, porque ele já chega brigando, encrencando e levantando e discordando. Essa pessoa azeda o ambiente. A palavra de Deus nos mostra nesta manhã: Israel sofreu uma derrota. Qual é a razão da derrota? Porque eles já tinham quebrado um muro. Verso 11 do capítulo 7. Agora vamos dar sequência um pouquinho para você ver. Capítulo 7, verso 11. Israel pecou e violaram a minha aliança. Deus estava dizendo, Josué fez assim: Deus, mas por que nós sofremos essa derrota? Porque até então, irmãos, ouça bem, Josué estava inocente. Josué estava assustado. Por quê? Como é que nós vamos sofrer uma derrota dessa se levamos 3.000 homens tudo forte, e um grupo pequeno nos derrotou? O que é que está errado? E ele foi e perguntou a Deus. Se você voltar um pouquinho, versículo de número 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, até os anciãos de Israel deram pó sobre a cabeça. Disse aqui, vou botar outro óculos melhorar a leitura aqui. Verso de número 7. Disse Josué: Senhor, Senhor, por que fizeste isso ao povo? Por que o Senhor deixou o povo passar o Jordão para entregares nas mãos dos amorreus, para os fazerem perecer? Tomara que nós nos contentaríamos em ficarmos da além do Jordão. Aquele lamento, faça tudo certinho, porque que Deus. Versículo 8. Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus todos morreram da terra e os cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, lamentando, foi só lamentando. Deus disse: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrados sobre o teu rosto. Versículo 11. Israel pecou e violaram a minha aliança naquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e a dissimularam e até debaixo da sua bagagem puseram. Porque não há nada, irmão, que Deus não saiba. Coloca na sua mente isso. Não há nada que Deus não saiba antecipadamente, porque Ele é o Senhor onisciente, onipresente. Todas as coisas, por mais que Ele sabe. E ele sabia da derrota. Por que ele sabia da derrota? Porque ele viu perfeitamente quando esse rapaz que tinha ouvido a palavra, tinha estado na reunião, esse rapaz andou em volta do muro de Jericó, ele sabia do perigo. Por isso eu estou dizendo, o pecado
traz derrota. O pecado derrota a qualquer pessoa. Ele continua na leitura aqui, tem que ter uma solução. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir, os seus inimigos viraram as costas diante dele, porquanto se fizeram condenados, já não serei convosco, diz o Senhor, se não eliminares do vosso meio as coisas erradas. Santos irmãos, leia por favor, leia esse versículo comigo, versículo 12, leia. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir ao seu inimigo, viraram as costas diante dele, porquanto Israel se fizera condenado, e ele diz: eu já não vou andar com vocês enquanto não consertar essa situação. Eu não trabalho desta maneira, disse Deus. O problema de Deus não é por causa do ouro, não é por causa da prata, não é por causa das vestes festivais. Esse não era o problema de Deus, porque tudo é dele, tudo é dele. Então o problema de Deus não era com ciúme do ouro e da prata, porque tudo pertence a ele. O problema é que ele deu uma ordem: não toque nestas coisas, e ele diz: serão condenadas todas as coisas. Então somente isto me pertence. E este é o perigo de tocar naquilo que não te pertence. As coisas de Deus não são para ser tocadas de qualquer maneira. E quando nós tocamos, nós sofremos as consequências. Portanto, Israel sofreu. E ele então disse aqui: você vai fazer o seguinte, você vai chamar essa turma toda e vai colocar diante de você, e você começa a selecionar por cada tribo. Fulano vai separando, e você vai chegar até o lugar onde aconteceu o erro. Você lendo o texto, você vai saber disso. E então foi lendo. Vamos pensar um pouquinho mais aqui na frente, versículo 13, 14, diz assim, vamos ler: dispõe-te, santifica o povo, santificais-o para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminarem do vosso meio as coisas que são condenadas. Leia comigo verso 14, Santa Igreja. Segundo as vossas tribos será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por cada casa que o Senhor designar. Versículo 15: aquele que for achado com coisas condenadas será o quê? Queimado ele e tudo quanto tiver, porque violou a aliança do Senhor. Então Josué se levantou de madrugada, fez chegar Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família de Zeraitas, e fazendo chegar a família de Zeraíta, homem por homem, caiu sobre Sarbidi, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Cami. E chegou, pegou o homem no fraga. E aqui foi preso, né? Pegou o homem que estava com as coisas condenadas. Sabe por quê? Porque Deus vai dando sabedoria. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória a Deus, dá glória. A ele rende louvor. Declara-me agora o que fizeste, e não me ocultes. Versículo 20, leia. Respondeu Acã a Josué, disse: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e assim aconteceu. Quando eu vi no despojo uma boa capa babilônica, meu Deus, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro, do peso de 55, cobichei, tomei, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. E aqui nós temos então o resumo.
Repita comigo: desobediência. Não, nem todos leram. Desobediência dá força ao inimigo. O Senhor diz: tem coisa errada. Um só homem, irmão, um só homem provocou a derrota. Disse o Senhor: santifica o povo. Josué descobriu que tinha um pecado ali. Acã sofreu o quê? Disciplina. E aqui este é o problema grave. Mesmo, ouça bem, mesmo ele confessando, ouça bem, mesmo ele confessando o seu pecado, olha para mim todos, tem alguém cochilando? Diga amém. Não tem. Mesmo ele confessando, não livrou, porque lá atrás Deus disse: com o homem que foi encontrado isto, queima ele. Você está entendendo? Porque o que ele fez foi mais grave. Ele provocou um mal grande dentro da família de Deus. E aqui, para concluir o texto cá embaixo, diz que colocaram, mataram ele, destruíram todo ele e ainda botaram um monte de pedra em cima. Irmãos, as coisas de Deus não são brincadeiras. Ninguém é obrigado a ser crente. Ninguém é obrigado. Pior coisa que tem é obrigado. É igual o cara casado: eu só vivo com você. Já acabou o casamento. É verdade o que eu estou dizendo. Tem gente que aguenta a boca. Não, eu só não te largo. Já largou há muito tempo, porque só o fato de falar já largou. Isso é espírito, irmão. Ouça bem, isso é espírito. É o espírito que faz essa maldade. Então diz o texto: Acã sofreu aquilo que Deus quer nos livrar. No verso 25 do capítulo 7, leia: disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel te apedrejou, depois de apedrejarem, queimou. A pergunta é maldade? Não, porque Deus tinha dito para não fazer. Ouça que eu vou terminar dizendo: não bote culpa em Deus por suas falhas. Não bote culpa em Deus. Deus não é culpado. Para isso Ele nos deu a palavra. A palavra não é para você ler tão somente na estante. A palavra é um dicionário, é a vontade de Deus para a nossa vida. Pratique a palavra do Senhor. Ouça bem, eu vou terminar dizendo, repita comigo: praticando a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, todos nós tiramos a força do inimigo. Pode aplaudir o Senhor. O problema é tirar a força do inimigo. E só se tira quando você pratica. Do contrário, você dá autonomia. Capítulo 8, não é hoje. Repita comigo: arrependimento traz vitória. Depois disso, Deus anima Josué. E vamos continuar. Ele disse para Josué: Josué, esse pequeno incidente não vai tirar a oportunidade de todas as tribos herdar a vida eterna, herdar, aliás, a terra prometida. Josué, esse é o incidente que aconteceu, sirva de lição, porque o que tem prometido para você são as heranças que estão lá na frente, mas para chegar lá ainda vai ter vários inimigos a ser derrotados. E agora o inimigo iria ser derrotado. Por quê? Porque tiraram aquilo que impedia
o povo de caminhar. Que o Senhor te abençoe. Saia daqui levando esse sentimento. Há coisas que você pode evitar. Quando você vai abrir o chuveiro para tomar banho que está muito quente, o que você faz? Você toma banho assim mesmo, se queimando todo? Normalmente tem duas torneirinhas, né? Tem uma quente e outrazinha fria, né? E você vai, equilibra, né? Para ficar no ponto, né, irmão? Mas se você abrir a quente, sair no fumaça e você, mas a água está quente, não dá, né, meu irmão? Tem que haver equilíbrio. Banho gelado é muito bom. Quantos tomam banho gelado aqui? Só o pastor Lindo, quer ver? Eu ontem fiz uma caminhada bem forte. Depois, quando cheguei, tomei um banho gelado. É bom. Chega a entrar pelo ver. É uma beleza, né? Banho gelado faz você ficar com o rosto mais limpo, mais brilhoso. Estou te evitando a poupar energia. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos ficar de pé.